crianças! Bom dia! Que alegria ter vocês aqui em mais uma aula do primeiro ano. Sabe o que teremos hoje? Aula de ciências, onde aprenderemos mais um pouco sobre as mudanças do nosso corpo e o sentido da visão. Teremos também aula de português, onde veremos uma revisão sobre o alfabeto. E teremos também em matemática uma revisão sobre os números e sua utilidade em nossa vida. Todos prontos para mais uma aventura no mundo das descobertas e aprendizagem? Bora lá! A aula já vai começar! Já aprendemos que cada um tem uma forma de viver e de ser, que somos todos diferentes uns dos outros e que todos temos uma história. Veja as fotografias de um menino quando era bebê e o mesmo menino com 6 anos. Muita coisa mudou. Vocês conseguem perceber? Mas outras continuam iguais. Quero que você olhe novamente para essa imagem e me diga o que tem igual. Ele tem 2 olhos, tem orelhas, nariz, cabelo, por aí vai. E o que mudou? A altura do menino, seu peso, seu tamanho, mais um tantão de coisas. Imagino que vocês devem estar aí dizendo mais um monte de exemplos agora, não é? E o seu corpo? Mudou também? Se lembram que eu pedi em nossas primeiras aulas para vocês fazerem a sua linha do tempo? Então, com essa atividade, puderam perceber, entre outras coisas, que você também mudou muito ao longo do tempo, não é verdade? Quando você era bebê assim, necessitava de objetos e cuidados que boa parte das crianças maiores não precisam mais. Por exemplo, a chupeta e a mamadeira. Espero que você aí não use mais esses objetos, não é? E além das mudanças no seu corpo e nos objetos que você usa, você também aprende várias coisas que agora consegue fazer sozinho. Fazer as suas refeições, trocar de roupa, usar o banheiro, tomar banho, pentear os cabelos e até estudar sozinho. Mas me diz, como você acha que consegue perceber essas mudanças que aconteceram no seu corpo? E também nessas imagens que mostrei? Espera aí, vou te ajudar com essa pergunta que fiz. Lembra que nós estudamos os sentidos? Aprendemos que através da língua nós sentimos o sabor dos alimentos, é o sentido do paladar. E através do nariz percebemos os aromas, os cheiros, é o sentido do olfato. E o que está à nossa volta? Qual a parte do corpo usamos para olhar à nossa volta? Usamos os olhos. Eles são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão. Com eles, conseguimos ver tudo o que está ao nosso redor, como as cores, as horas, o céu, as letras, a TV e tudo mais. Até mesmo o seu corpo, que está mudando. Que tal fazermos uma experiência para perceber uma forma de enganar os nossos olhos? Muitos mágicos utilizam um recurso chamado ilusão de ótica. É super fácil, eu vou te ensinar. E quem sabe você pode fazer e aprender a ser mágico também, hã? Vamos lá? É hora da experiência. Você vai precisar de uma folha de papel, material para desenhar, um recipiente, uma vasilha transparente e arredondada só aqui na lateral, assim. E água. Primeiro, você vai fazer um desenho nessa folha de papel. Eu aqui fiz desenhos de listras e setas. Números,
e até um desenho outro aqui, ó. Você pode escolher o que você vai fazer, tá? Coloque o desenho atrás desse recipiente arredondado e transparente. Se for um recipiente igual esse meu, vai dar certinho. Os seus olhos, eles precisam estar nesse mesmo ângulo, ou seja, no mesmo rumo, tá bom? Na mesma altura, assim. Agora, você vai colocar água nesse recipiente. E olha novamente. Viram? A imagem vai mudar. A seta está para esse lado. Quando a gente coloca a água, a seta vira. Crianças, vou trocar a imagem. Agora eu vou usar essa aqui, que tem o 1 e o 0. 1 na frente, o 0 depois. E observem as listras também, para ver que elas mudam. Vejam, a listra mudou de direção e o número também inverteu a posição dele. Agora, para encerrar, esse bichinho do jogo do videogame. Vejam só, ele tá com a boquinha virada para lá. E agora eu vou para trás do vidro com água. A boquinha agora virou para o outro lado. Viram só? Que bacana, gente. Crianças, que tal você treinar aí e depois fazer alguns truques assim para a sua família? Tenho certeza que vocês vão dar boas risadas. Eu já estava quase pensando aqui que as imagens mudaram depois de desenhadas no papel. Ainda bem que ao estudar aprendemos que não é bem assim, né? Mas eu conheço a história de um menino chamado Gabriel, que ele sim estava mudando e de verdade com o passar do tempo, assim como eu e como vocês. Vamos conhecer a história dele? Então, se prepare aí, que é hora da história. Essa história se chama Gabriel tem 99 centímetros, de Annette Huber e Manuela Outen, da editora Saber e Ler. Eu me chamo Gabriel e hoje de manhã minha mãe tirou minha medida. Agora eu tenho 99 centímetros. A mamãe me disse que é quase 1 metro. Minha mãe é muito maior que eu. Ela tem 76 centímetros a mais. O nariz dela é maior que o meu e as mãos dela também. As pernas e os braços são bem mais longos e ela já é adulta. Ser adulto significa que a pessoa não vai mais crescer. Só os cabelos e as unhas das mãos e dos pés continuarão crescendo. Alguns adultos crescem para os lados. A mamãe disse que vai esperar mais alguns anos para crescer para os lados. Há muitas vantagens em ser grande. A mamãe, por exemplo, consegue pegar a lata de biscoitos sem subir na cadeira. Quem é grande come muito mais que eu, menos sorvete de creme. Nisso eu sou campeão. Com suas pernas compridas, a mamãe anda bem mais rápido que eu. Ela precisa dar menos passos. Às vezes, ela reclama porque eu ando muito devagar ou fico cansado. Ela não acha que subir escadas é cansativo, mas eu acho. Na calçada, a mamãe tem uma visão bem mais livre que a minha. Ela não é empurrada 1000 vezes como eu. No supermercado, ela vive encontrando gente conhecida.
e ela acha os cães enormes uma gracinha. Antes, a mamãe me carregava muito no colo. Lá de cima, eu tinha uma vista sensacional, mas este ano ela disse que eu fiquei muito pesado. Ela diz que sou tão pesado quanto um engradado de refrigerantes. Mas ser pequeno também tem suas vantagens. Gente, qual é a vantagem de ser pequeno? De ser criança? Não sei não, mas estou achando que esse Gabriel aqui vai aprontar alguma coisa. O que vocês acham que ele vai dizer sobre ser pequeno? Já estou curiosa. O que será que vai acontecer? Mas, para saber o que irá acontecer com o Gabriel, você vai precisar ficar ligadinho aí em nossas aulas. Logo, logo, vamos descobrir o que o Gabriel vai aprontar. Será que tudo à nossa volta muda com o tempo? Ou é só a gente? E as letras? Será que elas também mudaram com o tempo? Sim, até mesmo as letras já mudaram. E esses dias eu estava pensando, como seria a nossa vida se as palavras não existissem? Vejam aqui essas situações sem o uso das palavras. As pessoas estão perdidas, com dúvida do que fazer e como fazer. Mas aí você vai me falar, professora, você disse que podemos ler as imagens. Sim, mas muitas vezes a imagem não nos fornece informações suficientes para compreendê-la. Vocês se lembram que eu disse que ao ler uma imagem, às vezes você precisaria inventar algumas coisas e soltar a imaginação? Aqui, nessa aula, eu quero saber se todos entendem a importância da escrita, das palavras. Hoje em dia, existem muitas formas de se comunicar. E vamos entender melhor sobre a comunicação através da escrita. Vejam a diferença na mesma imagem. O menino está perguntando, para que lado fica a Avenida Brasil? E o policial respondendo, é para aquele lado. O senhor está lendo o livro O Valor das Palavras. E as duas mulheres estão conversando. Alô, Rita? Alô, Ruth? E o outro menino agora já sabe que é esse o ônibus que ele vai precisar entrar. Percebam que não é apenas quem escreveu a informação que precisa saber fazer isso. Para que a escrita seja compreendida, é necessário que o leitor também entenda o que está escrito. Você sabe como foi a história da escrita? É uma história bem legal. Há milhares de anos atrás, quando os habitantes do nosso planeta ainda moravam nas cavernas e alimentavam-se de frutas, raízes, ervas e carnes de animais que caçavam, a escrita não existia e talvez os seres humanos mal soubessem falar. Mas, assim como nós, essas pessoas tinham necessidade de se comunicar o que pensavam e sentiam. Então, faziam desenhos nas pedras das cavernas. E hoje sabemos que há muitos lugares onde vamos encontrar essas pinturas e desenhos daquela época. Mas não sabemos com certeza o que queriam expressar com eles. Trouxe aqui uma pintura dessas aí que os povos antigos faziam nas paredes daquelas cavernas. Vejam, para mim parece uma capivara. E para você, o que você acha que é esse desenho? E o que significa? Vimos uma capivara? Vimos uma capivara, mas não conseguimos caçá-la. Ou saímos para caçar capivaras? Gente, pode ser qualquer coisa. É possível que o desenho tenha sido feito apenas para enfeitar a caverna, mas acabou trazendo muitas informações daquela época. E esse foi o primeiro passo que nós, seres humanos, demos rumo à escrita. Olhem, essa é uma tábua que hoje está em um museu, lá em Paris. Nela está registrado informações sobre ovelhas e cabras.
de um povo que viveu há milhares de anos atrás, quando ainda não existiam as letras. Depois, com o passar do tempo, esses desenhos não eram mais suficientes para registrar todas as atividades, pois o ser humano passou a cultivar a terra, criar mais animais, trocar mercadorias, alimentos, vários outros objetos. Aí surgiram então as letras. Que legal, né, crianças? Vocês sabiam que demorou esse tempo todo para surgir o alfabeto que hoje conhecemos? Observem as transformações que as letras sofreram até serem como nós as conhecemos agora. Olhem, como eram diferentes aqui nessa primeira e como cada letra foi mudando até se tornar o alfabeto que conhecemos. Muito legal, né? E falando em alfabeto, vamos relembrar o que vocês aprenderam no início do ano sobre ele? Temos aqui um painel com alfabeto. Aposto que nas salas de aula de vocês ele sempre está presente, não é? Ele está lá para nos ajudar a lembrar de cada letrinha e como se escreve cada uma. E agora eu quero te ensinar um jogo que gosto muito de fazer com os meus alunos, usando o alfabeto. Ele se chama Jogo do Plim. Vamos brincar assim. Eu vou apontando a letra e você vai falando o nome dela. Mas no alfabeto temos as consoantes e as vogais, não é mesmo? Vamos lembrar quais são as vogais? A, E, I, O, U. E as consoantes? São todas aquelas que sobraram, que não são vogais. Então, o jogo se chama Jogo do Plim. Por quê? Toda vez que eu apontar uma vogal, você não poderá falar o nome dela. Terá que dizer plim. Vamos testar para ver quem entendeu? Então vamos lá. Vou falar na ordem corretinha do alfabeto. Vamos começar. Que letra é essa? Não posso falar o nome. Vou falar plim, porque é vogal. B, C, D, plim. F, G, H, plim. J, K, L, M, N, plim. P, Q, R, S, T, plim. V, W, X, Y, Z. Pronto, acho que entenderam. Agora vamos jogar. Então vamos, agora atenção, porque eu não vou na ordem do alfabeto. B, vai falando aí, gente. D, plim. K, Q, plim. M, S, B, X, plim. Vou mais rápido, fique esperto, fala do lado daí. C, D, plim. G, H, J, P, plim. E é isso aí. Você pode continuar treinando com a sua família. Gente, cachorro quente! Essa brincadeira é das boas! Agora vamos lembrar como escrevemos cada letrinha dessas aqui. Vamos lá? É hora da escrita. Crianças, eu continuo usando aquele meu caderno que eu separei para fazer as atividades da videoaula. Quem achar que deve, tira uma foto, manda para sua escola, mas isso são vocês daí desse lado da telinha que vão decidir, tá? O que importa aqui para mim é que você escreva comigo para podermos praticar o que aprendemos.
vamos colocar nas atividades do portal nessa semana uma imagem explicando como eu fiz para escrever cada letrinha. Assim, você pode assistir aqui e ainda ter esse material para ajudar quando você esquecer, ok? Vamos lá, vou escrever aqui e você escreve daí. Primeira coisa, vamos fazer o cabeçalho. Colocar a data e vamos colocar aqui no cabeçalho também o nome da escola. Eu não tenho uma escola só, porque as nossas aulas aqui da TV são para todas as escolas. Então, eu vou escrever Rede Municipal e você coloca o nome da sua escola, tá bom? Não coloca igual a mim nessa parte. Agora, vamos para as letras. Vou escrever uma a uma, enquanto você também escreve daí. Turminha, vamos lá. E eu quero que vocês prestem bastante atenção no movimento que eu vou fazendo com a minha mão. O que eu for fazendo aqui, o ideal é que você faça do mesmo jeito, para que você consiga escrever todas as letras facilmente. Esse é o segredo na hora da escrita. É movimentar a mão igualzinho a professora vai fazer aqui. Então, vamos pela primeira letra, letra A. Eu subo. Antes de tocar na linha, eu já desço. Ó, para não encostar aqui. Venho e corto. Da esquerda para a direita. Fiz a letra A. Agora, vamos para B. Então, eu começo lá em cima, antes de encostar na linha de cima, desço até a linha de baixo. Tiro o lápis, venho aqui em cima e faço, ó, essa cabecinha pequena, porque agora eu vou fazer o barrigão. Esse, então, é a letra B. Um pouquinho tracinho, porque o nosso caderno tem que ficar organizado, né? Agora, vamos para a letra C. Letra C, ela é fácil, ela é uma curva. Então, começo em cima e vou descendo até chegar na linha de baixo. Letra C, agora quem é? Letra D. Também vou começar em cima e vou descer até embaixo. Tirei o lápis e vou fazer agora, ó, uma curva grandona. Até encontrar embaixo. Letra D. Agora, letra E. Em cima também eu vou começar. E vou descer até embaixo. Aí eu desci, eu já faço o traço da esquerda para a direita. Soltei o lápis, vou lá em cima, mesma coisa. E agora aqui no meio, ó. Então, fizemos a letra E. Gente, aqui na nossa aula, nós temos pouco tempo. Não dá para eu escrever o alfabeto inteiro, porque são muitas letras. Então, quero que você continue aí na sua casa. Lembra que lá no material do Escola em Casa, você tem todos esses movimentos que eu fiz através de setinhas. É só você seguir que vai dar tudo certo. Gente, agora quero ver quem já está entendendo essa coisa toda de mudanças que ocorre para todo lado à nossa volta. E os números? Também tem uma história? Eles também mudaram ao longo dos anos? Sim! Vamos aprender sobre isso? Eu trouxe aqui a história de um menino, o Edu. À noite, Edu conta carneirinhos para dormir. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Mas ele faz assim porque vive na mesma época que nós. E se ele vivesse lá no tempo daquelas pessoas que já falamos hoje, no tempo dos homens das cavernas, onde não existiam os números, se Edu tivesse vivido há muitos anos, quando os números ainda não tinham sido inventados, ele contaria de um jeito diferente assim, ou assim, dando um nó no pedaço de corda, ou assim, separando uma pedrinha para cada carneirinho.
esse daqui marcando um tracinho na parede da caverna. Há milhares de anos, o ser humano já contava. Imagina-se que quando as ovelhas iam para o pasto, o pastor colocava uma pedrinha em um saquinho para cada animal que saía do cercado. Mais tarde, para cada animal que retornava ao cercado, o pastor retirava uma pedrinha do saco. Assim, ele controlava o rebanho. Se sobrasse uma pedrinha que seja, ele sabia que uma ovelha não tinha voltado e estava perdida. Então, ele ia atrás, mas ele não sabia exatamente quantas ovelhas tinha. Era assim, desse jeito. Mas também tinha outras formas de controlar a criação dos animais, usando marcas em pedras, em ossos ou em pedaços de madeira. A necessidade de registrar as quantidades fez com que surgisse a numeração escrita. Cada povo criou uma forma diferente de escrever. Veja alguns símbolos que já existiam: romanos, mesopotâmicos, maias, egípcios. Não se preocupe com esses nomes desses povos, não. Eu estou mencionando que é para você conhecer a história. O importante é saber que existia naquele tempo diferentes formas de se escrever as quantidades. Algumas existem até hoje, que são, por exemplo, os números romanos. Vocês irão aprender lá para frente, nos outros anos escolares. E aí, o que acharam dessa história? Que tal vocês brincarem de fazer contagens assim, usando objetos, desenhos e experimentar como seria a vida da gente sem os números? Eu acho que seria uma forma divertida de aprender e de verificar as quantidades no seu dia a dia. E como já dissemos antes, os números estão por toda parte. Vejam novamente o Edu. São algumas situações do dia a dia dele. Os números no despertador, no ônibus que ele vai pegar, na ordem de chegada na escola. Olha o que ele diz: fui o primeiro a chegar. E em algumas atividades que faz com o seu professor e a turma dele. Vou ler. Hoje, na escola, foi dia de medir peso e altura. O professor: Edu, você está com 1,20 m e com 22 quilos. Até na conversa com o colega tem números. Vamos ler? Ligue para mim. Meu telefone é 222 21 22. E o Edu respondeu: ligo às 12 horas. Vocês viram que no número do ônibus e no número do telefone não estão indicando a quantidade? Isso pode acontecer com os números também. E aqui temos os números no jogo da amarelinha, para marcar o tempo no pique-esconde, no valor do lanche que o Edu foi comprar. Vou ler para vocês. Por favor, uma empada e um suco de uva. São R$3. E aqui, novamente, na hora da aula do Edu. Em 2000, o Brasil completou 500 anos de descobrimento. Nossa, como os números são importantes, não é? E nos ajudam ao longo do dia inteirinho, até nas brincadeiras. Crianças, como aprendemos hoje, hein? Vamos recordar as nossas atividades? Fizemos a experiência para enganar nossa visão com a ilusão de ótica. E vocês podem tentar fazer na sua casa também. Brincamos com o jogo do Plim. Praticamos a escrita do alfabeto, fazendo os movimentos corretos com a mão. E eu sugeri que vocês brinquem com as quantidades sem usar números para experimentar como era antes deles existirem. E vocês vão pensar: professora, e o final da história do Gabriel? Não perca! O final dessa história eu vou contar na próxima aula.
E aí nós voltaremos com muito mais diversão e aprendizado. Estarei te esperando!